Saudações docente, chamo Isabel Mário Guambe, estudante do Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique, do curso de Gestão Empresarial do segundo ano. Venho cá apresentar o trabalho referente à regra de movimentação das contas e rácios. No presente trabalho, irei abordar sobre a regra de movimentação das contas e rácios, onde o objetivo é apresentar e analisar a regra de movimentação das contas, explicando como cada grupo de contas, ativo, passivo, capital próprio, gastos e rendimentos, é afetado por lançamento de débito ou crédito, e falarei dos tipos de rácios, nos quais darei alguns exemplos de alguns dos cálculos de todos os tipos de rácios que temos ou que aprendemos. As contas são agrupadas de acordo com a sua natureza, que são contas do ativo, contas do passivo, contas do capital próprio, contas de gastos e, por fim, contas de rendimentos. A regra de movimentação das contas. As contas do ativo, elas debitam pelos seus aumentos e creditam pelas suas diminuições. As contas do passivo, elas creditam pelos seus aumentos e debitam pelas suas diminuições. As contas do capital próprio comportam-se como as contas do passivo. Elas creditam pelos seus aumentos e debitam pelas suas diminuições. As contas dos gastos, elas comportam-se como as contas do ativo, debitando pelos seus aumentos e creditando pelas suas diminuições. E, por fim, as contas de rendimentos, elas creditam pelos seus aumentos e debitam pelas suas diminuições. Temos aqui uma fórmula de cálculo do capital ou do patrimônio da empresa, que é o capital próprio, que é igual ao ativo menos o passivo. Esta é a equação para calcularmos o nosso capital próprio, que é a subtração entre o ativo e o passivo. E também temos o cálculo do resultado líquido do período, que é resultado do período igual a rendimentos menos gastos. Neste caso, devemos subtrair colocamos os valores do rendimento e subtraímos os gastos. O ciclo das operações realizadas pelas entidades compreende atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento. Nas atividades operacionais, inclui tudo aquilo que se relaciona com o objeto da entidade, incluindo compras de inventários, conversão de inventários, vendas de inventários, prestação de serviços, impostos, amortizações, operações de pronto pagamento, e entre outras operações que podem incluir realização de adiantamentos, quer sobre compras ou outro tipo de operação. E nas atividades de investimento, são atividades que incluem os investimentos e desinvestimentos em ativos a longo prazo em uma aplicação financeira. Neste caso, compras a pronto pagamento de ativos tangíveis, compra ou troca de ativos, investimentos que poderão ter uma vida limitada e podem ser também investimentos que sirvam para realizar o seu negócio, ou ativos tangíveis que a empresa pode obter ou adquirir para a sua própria empresa e não só para investir ou para vender. Também temos atividades de financiamento, que são atividades de financiamento
que representa o financiamento que a entidade obtém para as suas necessidades, que podem ser empréstimos concedidos à entidade, realização de capital social ou de aumento de capital social, que podem ser efetuados em dinheiro ou em espécie, dividendos e entre outros tipos de financiamentos. Rácios. O que são rácios? Rácios são indicadores que exprimem a relação entre duas ou mais grandezas financeiras, permitindo avaliar o desempenho e a saúde financeira de uma empresa ou instituição. A seguir, vou falar dos tipos de rácios. Rácios que são rácio de autonomia financeira, rácio de liquidez geral, rácio de solvabilidade, rácio de rendibilidade de capital próprio, rácio de rendibilidade do ativo, prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento, número de dias de estoque. Trago aqui como primeiro rácio o rácio de autonomia financeira, no qual tem alguns cálculos, que neste caso seria a resolução do rácio de autonomia financeira de algumas empresas, nomeadamente DUVA 1, DUVA 2 e CACAIX. Rácio de autonomia financeira tem aqui a fórmula que é capital próprios, dividimos pelo total do ativo e multiplicamos por 100. Na autonomia financeira da DUVA 1, temos o nosso valor do capital próprio, que é menos 160.950, dividimos por 1.170.550, que é o total do ativo da empresa DUVA 1, e multiplicamos por 100, deu-nos um número negativo, menos 13,34%. Temos também a autonomia financeira da DUVA 2, que é 328.550, dividimos por 1.771.550, que é o total do ativo, e multiplicamos por 100, que vai nos dar 18,55%. E por fim temos a autonomia financeira da empresa CACAIX, que temos como capitais próprios 1.455.850 e dividimos por 3.090.350, que é o valor do total do ativo, e multiplicamos por 100, que deu-nos um resultado de 47,11%. Salientar que no rácio de autonomia financeira, este rácio nos permite avaliar o grau de dependência da empresa. Neste caso, este rácio é um rácio de fundamental importância para as entidades que necessitam de recorrer ao financiamento bancário ou se candidatem à atribuição de subsídios. A seguir, vou mostrar os cálculos das empresas DUVA 1, DUVA 2 e CACAIX do rácio de liquidez geral. Este rácio evidencia a relação entre o ativo corrente e o passivo corrente, simplesmente, que temos como fórmula ativo corrente a dividir por passivo corrente. E vamos aos cálculos das empresas. Primeiro, a liquidez geral da DUVA 1, da empresa DUVA 1, que temos como ativo corrente 926.950, dividimos por 1.332.500 e temos como resultado 0,70. A seguir, temos liquidez geral da empresa DUVA 2, que temos como ativo corrente 1.566.650, dividimos por 1.262.996 e temos como resultado 1,22. E por fim temos a liquidez
geral da empresa Kakashi, que temos como ativo corrente 734.900, dividimos por 934.500, que temos como resultado 0,79. A seguir, vou demonstrar os cálculos do rácio de solvabilidade. Este rácio mede a relação entre os capitais próprios e o passivo. E a solvabilidade pode ser maior quanto for maior o valor desse rácio. Um rácio baixo pode indicar elevada fragilidade econômica financeira. E vamos prosseguir com os cálculos. Primeiramente, eu vou aqui citar a fórmula ou a equação do rácio de solvabilidade, que é capital próprio dividir ou a dividir por passivo. Multiplicamos por 100. Primeiro vamos calcular a solvabilidade da empresa Duva 1, que é menos 160.950, que é o valor do capital próprio, e dividimos por 1.332.500, que é o valor do passivo, e multiplicamos por 100, que vai nos dar um valor negativo, que é menos 12,08%. Em seguida, vou mostrar o cálculo da solvabilidade da empresa Duva 2, que é 328.554, o valor do capital próprio, a dividir por 1.392.996, que é o valor do passivo, e multiplicamos por 100, que vai nos dar o resultado, o valor de 23,59%. E por fim, temos a solvabilidade da empresa Kakashi, e temos como cálculo 1.455.850, que é o valor do capital próprio, a dividir por 1.332.500, multiplicamos por 100, que temos o resultado de 109,26%. Em seguida, temos o rácio de rendibilidade do capital próprio. Este rácio evidencia a taxa de rendibilidade da empresa calculada sobre o capital próprio da empresa. E a seguir vou apresentar a equação ou a fórmula do cálculo da rendibilidade do capital próprio, que é resultado líquido a dividir por capital próprio, multiplicado por 100. A seguir vou mostrar os cálculos dos rácios de rentabilidade do capital próprio das empresas Duva 1, Duva 2 e Kakashi. Começando pela Duva 1, a rentabilidade do capital próprio da empresa Duva 1, que é menos 360.950, que é o resultado líquido, a dividir por menos 160.950, que é o capital próprio, multiplicado por 100, ou vezes 100, que dá 224,26%. A seguir, vou mostrar a rentabilidade do capital próprio da empresa Duva 2, que é 128.554, valor do resultado líquido, a dividir por 328.554 capital próprio, que é o valor do capital próprio, vezes 100, que temos como resultado 39,13%. E temos, por fim, a rentabilidade do capital próprio da empresa Kakashi, que temos o valor de 323.000, que é o resultado líquido, o valor do resultado líquido,
a dividir por 1.455.850 vezes 100, que vai ser igual a 22,19%. Em seguida, vou demonstrar o rácio, o cálculo. Eu vou falar um pouquinho do rácio de rendibilidade do ativo, o ROA, Return on Assets. Este rácio evidencia a taxa de rentabilidade da empresa e é calculada sobre os seus ativos. Tenho aqui a fórmula ou a equação da rentabilidade do ativo, que é resultado líquido a dividir por total do ativo vezes 100. Em seguida vou demonstrar os cálculos dos rácios da rentabilidade do ativo das empresas do UVA1, do UVA2 e CACAS. A rentabilidade do ativo da empresa do UVA1, que vai ser igual a menos 360.950, que é o resultado líquido, sobre ou a dividir por 1.171.550 vezes 100, que vai ser igual a menos 30,81%. A seguir, temos rentabilidade do ativo da empresa do UVA2, que vai ser igual a 128.554, a dividir por 1.771.550 vezes 100, que vai ser igual a 7,26%. E por fim, temos a rentabilidade do ativo da empresa CACAS, que vai ser igual a 323.000, a dividir por 3.090.350 vezes 100, que vai ser igual a 10,45%. A seguir, trago aqui o prazo médio de recebimento. Este rácio indica o período de tempo que decorre entre uma venda e um recebimento e é calculado da seguinte forma, que é dívidas de clientes, neste caso sem IVA, a dividir por vendas do ano, vezes 365 dias. Vamos prosseguir com os cálculos das empresas do UVA1, do UVA2 e CACAS, que seria o que é 100.000, que é o total das dívidas de clientes da empresa do UVA1, a dividir por 1.200.000, que é o valor de vendas do ano, vezes 365, que vai ser igual a 30,42 dias. A seguir, temos a empresa do UVA2, que vai ser igual a 100.000, que é o valor da dívida de clientes, sem IVA, a dividir por 1.800.000, que é o valor de vendas do ano, vezes 365 dias, que vai ser igual a 20,28 dias. E por fim temos a empresa CACAS, que vai ser igual a 768.800, que é o total das dívidas de clientes, sem IVA, a dividir por 2 milhões, que é o valor de vendas do ano, vezes 365, que vai ser igual a 140,31 dias. Em seguida, vou mostrar o rácio de prazo médio de pagamento. Este rácio indica o número de dias que decorre entre a compra dos estoques e o seu pagamento, e é calculado da seguinte fórmula: dívidas a fornecedores sem IVA a dividir por compras do ano vezes 365 dias. Vamos prosseguir com os cálculos
de, uh, de cada empresa. Neste caso, temos como primeiro cálculo a primeira empresa do A1, o cálculo do prazo médio de pagamento da empresa do A1, que é igual a 934.500, que é o total das dívidas a fornecedores sem IVA, a dividir por 1.300.000, que é o valor das compras do ano, vezes 365 dias, que vai ser igual a 272,38 dias. Em seguida, temos o prazo médio de pagamento da empresa do A2, que vai ser igual a 932.500, que é dívidas a fornecedores sem IVA, a dividir por 1.300.000, é o valor das compras do ano, vezes 365 dias, que vai ser igual a 272,38 dias. E temos o prazo médio de pagamento da empresa Cacás, que vai ser igual a 934.500, a dividir, que é o valor das dívidas de fornecedores sem IVA, a dividir por 1.300.000, que vai ser vezes 365 dias, que vai ser igual a 262,38 dias. E por fim, temos o rácio de números de dias dos estoques. Este rácio indica em quantos dias o estoque será vendido e desta forma, este rácio é calculado da seguinte fórmula. Número de dias dos estoques igual a inventários sobre custos de mercadorias vendidas vezes 365 dias. Temos o primeiro cálculo, que seria o que é da empresa do A1, número de dias de estoque da empresa do A1, que é igual a 75.000, valor dos inventários, sobre 1.300.000, que é o custo de mercadorias vendidas, vezes 365, que vai ser igual a 21,06 dias. A seguir, temos o número de dias dos estoques da empresa do A2, que vai ser igual a 675.000, a dividir por 1.300.000, que é o valor do custo de mercadorias vendidas, que vai ser, vamos multiplicar por 365 dias, que vai ser igual a 189,52 dias. E por fim, temos o número de dias dos estoques da empresa Cacás, que vai ser igual a 200.000, o valor dos inventários, sobre 1.450.000, que é o custo de mercadorias vendidas, vezes 365 dias, que vai ser igual a 50,34 dias. E salientar que os três últimos rácios dão preciosas indicações sobre a gestão do fundo de maneio. Se as empresas devem que as empresas podem procurar reduzir ao máximo o prazo médio de recebimento e o número de dias em estoque e aumentar o prazo médio de pagamento. E, como forma de conclusão, resumo este trabalho, esta apresentação, visa compreender a regra de movimentação das contas e demonstrar o quão é essencial para interpretar corretamente os lançamentos contabilísticos e a estrutura patrimonial e de resultado das empresas. Saber como cada conta se comporta, se aumenta ou se diminui os débitos ou os créditos. Além disso, os rácios
os rácios também, os rácios desempenham um papel fundamental na análise financeira da organização ou empresa e eles fornecem indicadores claros sobre liquidez, rentabilidade, autonomia financeira, entre outros, sendo ferramentas indispensáveis para a tomada de decisões estratégicas. E, desta forma,